Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Diga comigo: Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu quero aqui agradecer você que tem nos acompanhado nesses vídeos. Quero mandar um abraço para você. Em especial, eu quero agradecer também a nossa amiga Ana Carolina, do bairro Salgado Filho aqui de Belo Horizonte, que contribuiu, né, com esse vídeo. Quero pedir você que abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. O capítulo é o 2 e o versículo também é a partir do 2. E está dizendo assim: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia aqueles que praticam a obra dos que praticam a obra dos nicolaítas, a qual eu também as odeio. Nós acabamos de ler aqui um texto que, se nós lermos uns versículos antes, ou até o primeiro capítulo desse livro, nós vamos perceber que João, ele foi levado a uma outra atmosfera para ter visão de conquistar as 7 igrejas da Ásia. E Jesus pede para que ele faça uma carta para cada uma dessas igrejas. Porque o que nós entendemos é que Jesus, ele estava examinando essas igrejas. Jesus, ele tinha um diagnóstico completo dessas igrejas da Ásia. Essa igreja aqui é a igreja de Efésios. E o diagnóstico dessa igreja é que ele conhece a obra dessa igreja. Ele conhece o trabalho árduo dessa igreja. Ele percebe que essa igreja é uma igreja que ela não tolera homens maus. Ela não tolera falsos profetas, ela não tolera falsos pastores, ela não tolera falso apóstolo, ela não tolera falso mestre. Essa igreja, ela tem trabalhado pesado no quesito de uma igreja, no quesito onde a igreja ela tem que fazer as suas obras. Essa igreja, ela tem trabalhado pesado e Jesus, ela tem percebido isso. A igreja, ela tem feito os evangelismos, a igreja tem levado roupa para aqueles que não têm roupa, ela tem dado de comer para aqueles que não têm que comer, ela tem dado de beber para aqueles que não têm que beber, ela tem visitado aqueles que estão enfermos, ela tem visitado aqueles que estão presos, tem levado liberdade para aqueles que estão no cativo. Essa igreja tem trabalhado arduamente, segundo essa tradução. Porém, foi notado aqui diante dessa leitura, e notado também por Jesus Cristo, que essa igreja ela perdeu, ela abriu mão, ela largou, ela abandonou algo que é muito importante, que está acima de todas essas obras. Algo que não se compara a essas obras que estão sendo feitas por essa igreja. Essa igreja, ela fazia as suas obras, ela estava frequente em todos os cultos, ela estava participando de todas as obras missionárias, evangelísticas, obras de missão daquela igreja. Porém, ela tinha abrido mão, ela tinha perdido, ela tinha largado algo que está acima, que é o primeiro amor. É o primeiro amor. Então nós percebemos aqui que essa igreja, e hoje existem 2 tipos de igreja. Existe a igreja templo com paredes construída por homem, e existe a igreja eu e você, que somos templos do Espírito Santo. E esse livro, ele serve para esses 2 tipos de igreja, para a igreja templo e para a igreja humana, para a igreja templo construído por homem e para a igreja templo humano, né? Então nós percebemos aqui que
as pessoas dessa igreja, eles frequentavam todos os cultos roboticamente. Eles não faziam mais com aquele zelo, eles não faziam mais com aquele amor, eles não faziam mais com aquela dedicação. Eles faziam porque tinha virado hábito, porque tinha virado costume. E nós somos assim. Nós começamos, quando convertemos, nós começamos a fazer a obra de Deus com muito fervor, com muito amor, com muita dedicação. Mas com o passar do tempo, nós vamos largando e abandonando esse primeiro amor. E só tem uma coisa que nos faz abandonar esse amor. Só tem uma coisa que nos faz abandonar e perder esse primeiro amor. Nós vamos perceber aqui ao longo da leitura que o que fizeram eles perder esse primeiro amor, o que fizeram eles abandonar esse primeiro amor, o que fizeram eles não ter mais zelo para aquelas práticas que eles faziam, para aquelas práticas que eles tinham de estarem dentro do templo ou da sua vida pessoal como templo, foram um pecado. Tanto que Jesus ele fala: tenho contra ti que abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu. Lembra de onde caiu. Então, hoje dentro das igrejas, em nós, templos espirituais de Cristo, nós, a igreja viva de Cristo, nós também estamos assim. As pessoas estão assim. Elas têm o hábito de irem à igreja de segunda a segunda, hábito de frequentarem os cultos, hábitos de participarem dos evangelistas, de participar das obras que tem das igrejas. Se tem ciclo de oração, ela participa. Se é um louvor, ela participa. Se é uma pregação, ela participa. Se é um trabalho de rua, ela participa. Leva comida para aquele que não tem, dá água para aquele que tem sede, dá roupa para aquele que não tem o que vestir, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão presos. Essa pessoa, é notável aqui que ela tem feito a obra de Deus e ela tem feito a obra pesada. Está falando aqui segundo essa tradução. Mas ela está fazendo isso porque virou um ritual. Ela está fazendo isso porque virou uma prática. Ela está fazendo isso porque virou algo religioso. Virou algo robótico. É como se todo dia você tivesse que levantar cedo, às 6 horas da manhã, tomar seu café da manhã, sair às 6h30, pegar seu carro, pegar o seu veículo ou ônibus, e ir até o seu trabalho, chegar lá, fazer a sua função que todo dia você faz. E isso diariamente, de segunda a segunda, exceto aqueles que não trabalham final de semana. Isso está acontecendo com aquela igreja. Virou um ritual, virou um hábito. Apesar de estar trabalhando para a igreja, apesar de estar trabalhando para o ministério, estar trabalhando para Cristo, eles não estavam fazendo isso com o zelo devido. Eles não estavam fazendo isso com a dedicação devida. E nós percebemos aqui que essas obras sem o primeiro amor, elas são nulas aos olhos de Jesus. É mais preferível que as pessoas elas busquem e retornem ao primeiro amor para aí sim voltar a fazer essas obras, para aí sim voltar a essas práticas dessas obras. E o que faz nós perdermos essas obras é o pecado. E o problema não está em pecar, querido, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos cheios de falhas, nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele já está pecando. Olha para você ver. Lá em 1 João 1,8 está dizendo: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Na verdade, a verdade não está em nós. Lá em 1 João 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, está dizendo: se afirmarmos que não temos cometido os pecados, nós fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por quê, querido? Porque nós somos cheios de pecado, nós somos cheios de falhas no nosso ser humano. O problema não está em pecar, o problema está em ficar no pecado. O problema está em ficar no pecado. Nós vemos aqui que essa igreja ela tropeçou no pecado. E não há problema em tropeçar no pecado. A única maneira de nós pararmos de pecar é quando nós acabamos pecando. A única maneira de você acertar é quando você erra. Então, o problema não é você tropeçar no pecado. Nós estamos sujeitos e vamos estar sujeitos a tropeçar diariamente, dia após dia, em pecado. O problema é ficar caído no pecado. O problema é não se erguer do pecado.
Esse é o problema. E isso tem acontecido. Porque quando nós tropeçamos no pecado, quando nós caímos no pecado e ficamos no pecado, nós não conseguimos o quê? Nós não conseguimos permanecer no primeiro amor, querido. Nós não conseguimos permanecer no primeiro amor. Nós vamos deixando, nós vamos abandonando o primeiro amor. E vamos nos enganando a nós mesmos. Porque vamos fazendo a obra como algo robótico, como se ninguém estivesse percebendo que nós estamos caídos, que nós estamos falidos, que nós estamos nos destruindo por causa do pecado, como se ninguém tivesse percebido que nós estamos que nós estivemos tropeçados nesse pecado. O problema não é tropeçar no pecado, o problema é ficar no pecado. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido com a igreja templo, isso tem acontecido com a igreja humana. As pessoas têm tropeçado no pecado e têm ficado lá, prostrado diante do pecado. E isso faz você perder o primeiro amor. E você está lá na igreja de segunda a segunda, fazendo as obras de Deus, louvando, pregando, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero falar com você uma coisa. Jesus, Ele está te vendo. Jesus, Ele está te contemplando. E Ele está falando. Tem visto que você tem perseverado. Tem visto que você está fazendo a sua obra. Tem visto que você está evangelizando, tem falado do meu nome, tem sofrido pelo meu nome, tem dado roupa àquele que não tem que vestir, dado de beber àquele que não tem beber, tem dado de comer para aquele que não tem o de comer, tem visitado aquele que está enfermo. Mas você abandonou o primeiro amor. Jesus, em outra palavra, está falando assim: nada disso que você está fazendo está adiantando. Sabe o que eu prefiro? Olha o que Jesus está falando nas minhas palavras. Sabe o que eu prefiro de você, ó igreja? Que você volte ao primeiro amor, que você volte àquele zelo quando tinha comigo, nas minhas obras. Pare de fazer roboticamente, pare de fazer como se tivesse virado um hábito, um costume, mas faz por amor, faz por dedicação. E só perdemos isso quando ficamos prostrados no pecado. E repito aqui, não tem problema em pecar. Porque nós somos pecadores, nós somos sujeitos a pecar. E eu não estou te falando isso, te dando carta branca para você pecar, querido. Eu não estou te dando carta branca para você pecar falando isso. A Bíblia diz que todo aquele que confessar os pecados e arrepender dele, será perdoado. A Bíblia diz que não há condenação naquele que vive em Cristo Jesus. O problema é você ficar prostrado, caído. A igreja hoje, ela está uma igreja caída. E a igreja caída é uma igreja falida. Como que nós estamos diante de Jesus? Uma igreja caída, prostrada no pecado? Uma igreja caída é uma igreja falida. Por que as igrejas estão falindo espiritualmente? Por que as pessoas estão de segunda a segunda na igreja, mas você vê que a vida da pessoa espiritualmente, ela não tem alavancado, ela não tem tomado uma posição espiritual maior? Por que nós não vemos mais tanto poder de Deus dentro da igreja? Deixa eu te responder por quê. No versículo 5. Lembra-se, pois, de onde caiu. Arrependei-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o candelabro. Por que não vemos mais o poder manifestador de Deus dentro de algumas igrejas? Ou até mesmo na vida de algumas pessoas que são da igreja? Porque Jesus, ele tirou o candelabro. E se nós hoje somos membros do corpo de Cristo, se nós hoje somos membros interligados, membros unidos a outros membros, cada um em sua função, para a aperfeiçoação do corpo de Cristo, e Jesus, ele é a cabeça desse corpo, ele é o candelabro da igreja, ele é aquele que traz a luz, ele é aquele que tem que ser o centro da igreja, e ele se retira dessa igreja, querida, não vai ter milagre, não vai ter poder, não vai ter avivamento, não vai ter arrependimento, não vai ter transformação, não vai ter cura. Porque o homem, ele não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa é Jesus, é o Espírito Santo. E se ele se retira da igreja, igual tem acontecido, quantas igrejas nós temos passado e visto por aí sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Jesus nessas igrejas? Porque o candelabro, ele foi arrancado de dentro da igreja, ele foi retirado de dentro da igreja.
Isso eu estou falando da igreja templo, construída por homem. Uma igreja, querida, ela não pode funcionar sem a luz principal, que é Jesus. E quando esse candelabro ele é retirado, a igreja vira escuridão. A igreja caída passa a ser igreja falida. Uma igreja não pode ser caída, porque senão é uma igreja falida. E o corpo, ele não funciona sem uma cabeça. Nós podemos ver que nós vemos às vezes um corpo sem braço, nós vemos um corpo sem mão, nós vemos um corpo sem perna, vemos um corpo sem pé, mas nós nunca vamos ver um corpo sem cabeça. Um corpo ele não funciona sem cabeça. E se nós, como igrejas vivas de Cristo, como os membros interligados a outros membros, membros que formam uma união da igreja de Cristo, a qual Cristo é a cabeça, estamos sem a cabeça, querido, nós estamos falidos. Somos igrejas falidas. É hora de voltar e colocar Jesus como centro da igreja. É hora de voltar e colocar Jesus como cabeça da igreja. É hora de voltar a arrepender onde caiu. Aproveita que você está prostrado diante do pecado. Aproveita para ficar prostrado diante dos pés do Senhor. Pedir perdão pelos seus pecados. Voltar à prática do primeiro amor. Voltar às obras do início, quando você jejuava com vontade, com dedicação. Não por religiosidade, não. Mas por dedicação, por amor, por querer mais de Deus, por querer esvaziar de si mesmo. Volte lá a jejuar como antes, volte a orar como antes, volte a ir aos montes, se retirar em secreto como antes. Volte às leituras da Bíblia como antes, para que Jesus volte a ser a cabeça desse corpo, para que Jesus volte a ser o candelabro dessa igreja. Nós não tem como uma igreja fluir sem essa luz que é o candelabro. Não tem como esse corpo andar para frente sem a cabeça, querido. Um corpo ele não funciona sem a cabeça, uma igreja não funciona sem o candelabro. Igrejas caídas, igrejas falidas. E como você está, às vezes o seu bairro, sua rua, seus vizinhos sabem que você é um crente, porque está de segunda a segunda na igreja, mas a sua própria conduta não condiz mais com as condutas cristãs, não condiz mais com as condutas de servo de Deus. Jesus, ele está vendo que você está indo, está louvando, está cultuando, está fazendo lá as suas obras, mas perdeu o primeiro amor, está fazendo roboticamente. Jesus está se retirando da igreja, Jesus está deixando esse corpo, a cabeça está sendo arrancada desse corpo. Volte ao primeiro amor. Aproveite que está prostrado, prostra diante dos pés de Jesus nessa hora, peça perdão, erga-se. E você que está aí falido, você que está caído, você que está esperando o quê para você voltar, você que está desviado, está esperando o quê? Você que tem visto que Jesus todo dia está te chamando, está batendo a porta. No próprio livro de Apocalipse 3:20 vai falar que ele está batendo a porta. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar com você, querido. Que nós ceiarmos com Cristo é um grande privilégio, mas Cristo ceiar com nós é graça. É graça. Abre a porta hoje para Jesus. Lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Não faça nada roboticamente porque você está acostumado a fazer, porque fulano faz, porque ciclano faz. A igreja ela é o que o pastor é. Porque muitas igrejas estão caídas, porque as lideranças estão caídas, porque muitas igrejas estão falidas, porque as lideranças estão falidas. Volte ao primeiro amor, volte, arrependei-se aonde caíste. Um corpo, ele não funciona sem a cabeça. Um corpo não funciona sem a cabeça. E a igreja, ela não funciona sem o candelabro. Gostaria de orar com você e orar por você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos aí onde você estiver. Altíssimo, soberano Deus, ó Deus de maravilha, nós pedimos ao Senhor nessa hora, Pai, que o Senhor nos ajude a erguer da onde nós caímos, da onde nós tropeçamos. Ó Deus Altíssimo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos perdoa diante de falhas e pecados que cometemos. Nos ensina a voltar às práticas do primeiro amor, nos ensina a voltar à prática, nos ensina a fazer as coisas não por religião, não por hábito, não por roboticamente, não por costume, mas por zelo e amor à sua
voltamos a esse amor e não deixai nos afastar novamente, Senhor. Alcança vidas nessa hora, Pai. Toca em corações, toca em pessoas que estão falidas nessa hora, Senhor. Reaviva o teu espírito em pessoas nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Reaviva a sua obra, ó Pai. Reaviva a sua igreja, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E é uma igreja que tem que estar lavada e remida. Essa igreja que está impura, essa igreja que está no pecado, essa igreja falida, essa igreja destruída, essa igreja caída, é a igreja que o Senhor não vai querer compromisso com ela, Pai. Nos ensina a ser uma igreja de pé, uma igreja que tropeça, mas levanta, Senhor. Uma igreja que não tem, ó Pai querido, que ficar prostrado diante do pecado, mas tem que ficar prostrado diante da sua glória, diante ao seu poder. Reveste a nossa vida nesse momento. Toca nos nossos corações. Reaviva a nossa obra, Senhor. É o que eu lhe peço nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a partir de hoje, você seja uma igreja erguida. Uma igreja que possa ter cumprido com o versículo 4 e o versículo 5. Especialmente o versículo 5. Uma igreja que arrependeu. Uma igreja que lembrou aonde caiu. E possa erguer e fazer as obras do primeiro amor. Um abraço a todos. Em breve estaremos com mais vídeos, juntamente com o apóstolo Lúcio Lerner também. Deus te abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até mais.